O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Querendo Ser Elvis, do autor Frank Engelbert. O Frank é um autor de Curitiba. Este aqui não é o primeiro livro dele, ele já tem outros 2 ou 3 livros lançados. Aqui no finalzinho desse livro a gente tem uma apresentação curtinha sobre os livros anteriores do autor. E esse livro, quando chegou aqui em casa, né, eu dei uma olhada nessa capa, no título, etc. Eu fiquei imaginando que esse aqui seria talvez a história de algum daqueles artistas que imitam o Elvis. Enfim, vocês já devem ter visto isso por aí. Mas não, esse aqui é um livro que vai contar a história então do BJ. O BJ era um cara assim que na época da faculdade queria muito ter uma banda. Ele passava bastante tempo escrevendo o que os professores achavam que era poesia, mas na verdade eram letras de música. E ele queria tanto ter essa banda que ele já tinha o nome pra banda, ele já tinha o adesivo pra banda, mas ele ainda não tinha o principal, que era a banda, muito menos uma fita demo, etc. Até que um dia esses adesivos ficam prontos e ele resolve então ir colando pelo campus, entregando pros alunos, aquela coisa toda, até que ele encontra no prédio da faculdade de filosofia um rapaz estranho que puxa a conversa com ele. Ele não simplesmente aceita o adesivo e pronto. Ele fica perguntando, tá, mas que tipo de música vocês fazem? Você já tem uma demo? Enfim, como é que anda aí sua banda? E a partir dessa conversa, então, com esse garoto, que o BJ vai perceber que aquela ideia dele de criar a imagem da banda antes da banda propriamente dita não estava dando muito certo. Para a sorte do BJ, aquele garoto, né, o Max, era um músico muito talentoso. E a partir de então eles vão desenvolvendo uma amizade que é mais baseada na criatividade para música mesmo. O Max, apesar de ser ali um multi-instrumentista, que consegue fazer suas gravações no computador em casa, aquela coisa toda, não compõe letras e não sabe cantar, enquanto o BJ poderia facilmente ser o vocalista da banda e compõe as letras. E daí pra frente essa banda vai tomando corpo, eles vão conseguir contrato com gravadora e vários problemas vão surgir pros dois a partir desse momento, então, do contrato com a gravadora. Então basicamente é isso, esse aqui é o livro que vai contar a história de uma banda, só que eu preciso voltar um pouquinho atrás e contar pra vocês sobre o início do livro, que é quando a gente vai entender o título dele. Bem, o que acontece é o seguinte, nos dias de hoje, né, 2017, faz exatamente 10 anos do início da banda que eu acabei de contar pra vocês. Então, no primeiro capítulo, a gente vai entrar em contato com o BJ insatisfeito com a sua carreira. Ele é um cara super famoso, líder de uma banda decadente. Aos poucos a gente vai descobrindo que o Max, que era o grande talento musical, digamos assim, da banda, saiu da banda. Agora eu já não me lembro se foi durante ou depois da turnê do primeiro disco, que foi o disco que, né, lançou Os Desistentes, esse é o nome da banda, pro Brasil, né, então é uma banda conhecida nacionalmente. Só que desde a saída do Max, a banda não anda bem das pernas, né, eles não têm emplacado hits, os shows já não lotam como antigamente, enfim, a banda tá em decadência mesmo. E como além disso o BJ está também cansado da fama, ele decide, junto com o empresário dele, forjarem a morte do BJ. Então eles vão forjar um acidente de carro que termina em explosão, o corpo teria sido carbonizado, aquela coisa toda. E com a morte do BJ, o plano deles era o de capitalizar em cima dessa tragédia. Então eles já tinham planos de lançar uma biografia não autorizada, para causar uma certa polêmica, tributos com outras bandas grandes tocando os clássicos, né, dos Desistentes. E isso tudo possibilitaria então o BJ viver uma vida tranquila, ainda com os lucros da banda, enfim, o plano era até bacana. Mas será que esse plano vai dar certo? Enfim, tem alguns personagens aqui nessa história que não são o que aparentam ser. Um desses personagens é talvez a personagem mais interessante aqui da história, que é a Lady Madonna, que é uma jornalista que tem um programa numa rádio no qual ela conta todos os podres das bandas que ela conhece. Então ela já entra nessa história meio que como uma vilã, uma pessoa que está ali contra a banda, mas aí aos poucos a gente vai vendo que ela tem assim umas certas nuances interessantes. Enfim, não quero contar nada sobre ela para não dar nenhum spoiler para você aí. Mas como eu ia dizendo, o livro então se passa em 2 momentos diferentes. A gente vai ter alguns capítulos acontecendo em 2007, durante o início ali da banda, e outros acontecendo nos dias de hoje, com esse rapaz fingindo a morte, etc. Então esses capítulos vão se intercalando e aos poucos também o tempo vai passando, a gente vai conhecendo a história da banda, a história do BJ, tintim por tintim, até chegar nos dias de hoje. E com isso a gente vai então acompanhando essa história dessa banda de rock do início ao fim.
Então o autor aqui nesse livro, gente, vai fazer uma coisa muito interessante, principalmente para quem gosta de bandas, para quem acompanha bandas, enfim. O autor passa então por todas as etapas que uma banda em ascensão passa. Então ele vai mostrar pra gente desde aquele momento da assinatura do primeiro contrato, até o lançamento do primeiro disco, os primeiros shows, o que acontece na vida dessas pessoas, o que muda. Então aquela coisa do sexo, droga e rock and roll tá aqui também. Todos os dramas envolvidos nessas bandas. Então, sei lá, quem acompanha o Oasis, por exemplo, deve lembrar das brigas homéricas dos dois irmãos que eram os principais da banda, né? Pois é. Durante a leitura desse livro eu me lembrei bastante dessas histórias do mundo do rock. E o livro ficou bem realista nesse ponto, gente. Parece realmente que você está lendo a biografia de uma banda bacana, entendeu? Tanto é que assim, o autor vai intercalar alguns capítulos também com letras de músicas da banda. Além disso, ele vai colocar também algumas postagens num blog, num fanblog, né, digamos assim, em que a garota, né, que escreve esse blog vai contar a história por trás da letra da música. Então vai desmistificar algumas ideias aí que o público possa ter. E isso tudo foi muito bem bolado no livro. O leitor não se cansa de lê-lo por causa dessas digressões, digamos assim. Na verdade não são bem digressões porque tem tudo a ver com a história do livro mesmo. Então você tem capítulos de 2007, capítulos de 2017, uma postagem no blog, uma letra de música. E assim vamos. E a leitura fica bem dinâmica mesmo. E foi, pelo menos pra mim, que sou, né, muito fã de muitas bandas por aí, né, uma leitura muito prazerosa. E caso você ainda não tenha ligado a história do livro ao título, né, vamos lá, minha gente. Então vocês devem saber aí que Elvis morreu nos anos 70, não é mesmo? Só que existem muitas pessoas que acreditam que Elvis não morreu naquela ocasião. Existem várias teorias da conspiração, uma delas é que ele teria ido morar no Havaí, enfim. Algumas dessas histórias do Elvis, inclusive, aparecem aqui. Muita gente acredita, então, que Elvis forjou a própria morte. Só que esse livro, então, vai meio que responder um e se? E se alguém do mainstream realmente tentasse forjar a própria morte? O que será que aconteceria? Então tá aqui o resultado dessa história, gente. Sério, leitura bem prazerosa mesmo, com várias reviravoltas bacanas, assim, não tem nada exagerado. A forma como o autor conduziu o final do livro também é muito interessante. Enfim, eu não esperava aquele final. Mas foi uma forma até delicada de terminar essa história mesmo. Gente, que livro bacana. Mas eu tenho uma ressalva com relação a esse livro. E é a seguinte: eu não tenho certeza se seria tão fácil assim forjar sua morte. No livro mesmo a gente nem tem tantas explicações do como isso foi feito mesmo, e eu acredito que seja porque isso não é o foco da história, e sim o desenvolvimento da banda até os dias de hoje, aquela coisa toda. Mas pelo menos pra mim ficaram faltando então algumas explicações aí a respeito de todo o procedimento da criação do acidente, do corpo carbonizado, do velório, enfim. Lendo esse livro a gente fica com a impressão de que seria até fácil fazer uma coisa dessas, mas sabemos que não é bem assim. Mas é isso então, fica a dica pra vocês então de um livro muito bacana, de um autor independente, que criou uma banda, gente. As letras de música principalmente deixam tudo muito verossímil. A impressão que dá quando a gente termina de ler esse livro é que a gente realmente leu uma biografia de uma banda. Então, para quem gosta desse tipo de história, para quem tá à procura de um livro nacional, contemporâneo, com uma história diferente do que a gente tá acostumado, ó, fica a dica aqui para vocês. Eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo os links para onde vocês podem encontrar então o livro. Ele inclusive está no Kindle Unlimited, então se você assina o Kindle Unlimited você pode lê-lo de graça. Agora, caso você tenha interesse na edição física do livro, ele está disponível somente na Amazon americana. Vou deixar o link lá embaixo mesmo assim, caso alguém se interesse. E é isso, gente. Vamos acompanhar então a carreira do Frank Engelbert, porque ele é um autor de mão cheia mesmo. Lá na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês também o link para um blog dele, onde ele compartilha suas experiências de escrita. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra vocês. Até mais.